Bem-vindo à Anamnese, programa que hoje recebe um nome de referência na psiquiatria brasileira. Médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psiquiatra com especialização em dependência química pela Unifesp, mestre e doutor em psiquiatria pela URGS, com atuação acadêmica, institucional e clínica reconhecida nacionalmente, talvez mundialmente. Nosso convidado fez residência em psiquiatria no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Já presidiu a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, foi presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, conselheiro do CONAD e integrante da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. É membro do Conselho Consultivo da ABAD e diretor da Vila Janus, um serviço dedicado ao comportamento e tratamento dos aditos. Em um momento em que o debate sobre saúde mental, drogas e alcoolismo ganha cada vez mais relevância, é extremamente importante para todos nós, especialmente nesse mês de fevereiro, recebemos com muito orgulho o psiquiatra Dr. Carlos Salgado. Seja muito bem-vindo à Anamnese, é uma honra lhe ter aqui para poder aprender um pouquinho mais, porque todos os dias a gente aprende, especialmente ao lado de expoentes da medicina. Marcelo e a todos que nos estejam acompanhando, realmente é um grande prazer estar aqui. Eu acho que a nossa obrigação médica, né, inclui a divulgação de conhecimento de boa qualidade, especialmente no sentido de prevenção de problemas ou agravos à saúde, né, Marcelo? Então, é um grande prazer estar aqui no Anamnese. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu sempre faço. O Carlinhos estava lá, era um guri, estava jogando futebol, na época a gente jogava futebol na rua e tal. Eu sempre joguei mal, mas a gente jogava, não tinha estresse. O que deu na cabeça em fazer medicina? Não tinham trajetos mais fáceis para a vida naquele momento? Olha, Marcelo, eu fui um guri de vila, né, que em Porto Alegre cresci na Vila Ipiranga. Então, Nossa. bem a propósito, guri solto na rua, jogava taco, empurrava carrinho de lomba. Futebol eu era pior que tu, porque eu era um fracasso redondo, morria de vergonha, chutava a bola para o lado errado. Né? Então, nunca consegui aderir muito ao futebol, né? Nem como apreciador, infelizmente. Infelizmente, porque eu acho muito emocionante, né, a vida esportiva. Mas como se dá, né, esse trânsito de uma criança, né, um gurizinho de escola, até um gurizinho de vila, um gurizinho de escola, e a escola, à época, era uma escola que nos tratava muito bem, nos ensinava bastante, né? Estudei num grupo escolar João Batista de Lacerda. Então tinha um detalhe, nós íamos de uniforme, íamos de um aventalzinho, né? Um jalequinho branco, né? E eu lembro, então, esses detalhes que marcam a biografia da gente. Minha avó paterna dizia, parece um doutor. Eu todo bonito ali, né, de jalequinho branco, de aventalzinho branco, e a avó marcou a minha biografia com essa, digamos, predição, né, quem sabe informal. Eu acho que são essas coisas que marcam. Agora, e ao fundo, né, por que o sujeito se torna médico, né, eu transitei, para ter uma ideia, Marcelo, assim, segundo grau eu fui para uma escola técnica porque eu achava que eu ia ser engenheiro. Escola Técnica Parobé, 3 anos, muito divertidos e talvez não tão bem estudados quanto tinha sido no primeiro grau. Mas saí técnico em mecânica industrial, tentei engenharia, não me dei bem na engenharia, acabei adiante, né, entrando em informática. Né? Cursei informática, trabalhei na Procex, melhor emprego da época. A época, né, anos 70, imagino que era informática, cartão perfurado, né, era uma tortura para a gente aquilo. E lá no fundo da minha mente, a ideia de que medicina era uma coisa bacana. Né? Me imaginava médico, um sujeito autônomo, em quem ninguém mandava, e eu gostava da ideia de ser dono do meu nariz. Né? Coisa que como empregado não teria jamais, a não ser que me tornasse, quem sabe, um empreendedor na área da informática. E não tinha muito talento, honestamente, para a informática. Melhor emprego possível, uma boa graduação na URGS, tudo maravilhoso, mas a medicina me fascinava. Me demiti da Procex, fui estudar de novo para o vestibular, entrei em medicina e troquei gravata por um par de tênis, né, abrigo, fui ser aluno de medicina. Então, a resposta última, por que medicina, honestamente, só se eu começar a te mentir, né? Mas eu prefiro, então,
trazer aqui, como já trouxe aqui para quem está nos assistindo, né, uma ideia romântica, né? Foi a avó que disse, parece um doutor. Eu disse, então tá, você é doutor. Isso aqui é sensacional, porque eu fiz 3 anos de engenharia antes de fazer medicina. Olha que bacana. E na verdade, eu descobri que eu não conseguiria ser engenheiro. Tanto que eu sempre fui bom aluno e eu comecei a claudicar fortemente na engenharia. De tal sorte que no último semestre, no momento que eu larguei, eu teria rodado em todas as cadeiras. Eu acordava de manhã, ia para o shopping Guatemi, que o estacionamento não era pago na época, e eu lia 0 hora do início ao fim. E ali eu estudei a parte de, talvez, história e tal, geografia, para ter a cultura fazer o vestibular, mas eu não ia passar, eu não tinha a menor condição. E aí tem uma coisa interessante, quando a gente entra na medicina, a gente começa a ver de tudo, todas as especialidades, todas as características, todo tipo de atendimento. O que te levou a fazer a psiquiatria em si? Então, eu acho, aí é mais fácil de localizar, eu acho que eu tinha um sofrimento, né? Era um menino muito tímido, muito atrapalhado, assim, nas relações sociais, paradoxalmente tinha amigos, né? Mas, assim, o progresso para aquela agilidade no ambiente social tinha uma barreira. Eu acabei fazendo psicoterapia lá quando adolescente, e que me ajudou um tanto, né, para a desinibição. Depois tive outras experiências de psicoterapia bastante desinibidoras. Hoje eu consigo fazer uma palestra, mas eu sou um fóbico social. Eu acho que aí está muito da origem de por que ir para a psiquiatria. Eu acho que fazendo, digamos, uma analogia simples, né, aquilo que eu consegui para mim, gostaria de poder oferecer para alguém mais. E talvez também, Marcelo, um pouco por talento, acho uma sensibilidade para o sofrimento psicológico, né, para a psicopatologia, me levou para isso. Então, acho que a experiência pessoal, honestamente, ajudou muito nessa escolha. Ao longo do tempo em que já formado na psiquiatria, eu tenho certeza que tu deves perceber o que a gente percebe, que houve uma mudança da sociedade e, no meu entender, e aí é uma opinião pessoal, eu tenho um sentimento de que nós temos cada vez mais doenças psiquiátricas ou sofrimento psíquico, ou o termo que for mais adequado, mas eu tenho percebido um aumento disso na sociedade. Como é que tu enxergas assim o que aconteceu ao longo do tempo com os teus anos todos de carreira? Eu acredito em 2 dimensões para explicar essa percepção de aumento de prevalência ou de incidência, né, de novos casos e de novas condições, talvez. 2 dimensões. Uma, o conhecimento, tanto entre nós, profissionais, médicos, né, o conhecimento de psicopatologia se ampliou. Eu lembro sempre que quando eu fiz graduação, a gente tinha disciplinas de psiquiatria, de psicopatologia, e algumas faculdades não tinham. Isso passou a ser parte do currículo mínimo, né, de uma faculdade de medicina. Sim, tem de ter conhecimento, tem que ter treinamento em psicopatologia. Acho que isso ajuda, né? E, por outro lado, ainda na linha do conhecimento, a sociedade tem aprendido a reconhecer condições clínicas, a reconhecer em si e nos outros, né? E eu lembro sempre como um modelo, né, o impacto econômico, o impacto publicitário de um fármaco como a fluoxetina, no seu lançamento lá com uma determinada marca que fez muito sucesso. Tem o lado, digamos, comercial, né, fazer sucesso com uma marca, e tem o lado de suavizar o preconceito diante do uso de psicofármacos. Então, eu lembro que aí nos anos 80 não era incomum numa reunião social uma pessoa dizer, eu também estou tomando um remédio desses, né, que funciona na serotonina, que era mais ou menos o conhecimento que começava a aparecer. Não, mas a minha marca é a outra. Não, a outra é muito mais... Então, esse diálogo aberto, né, que a sociedade vem fazendo sobre psicopatologia, eu acho que é algo que anima as pessoas a procurar ajuda, e aí, né, marca, né, dá uma ideia de que a prevalência cresceu, ou que a incidência, né, de novos casos tem crescido. E, no contraponto disso, é a complexidade do mundo, a complexidade crescente, né, que todos vivemos no tecido social. É difícil estar em sociedade e, lembrando Freud, né, desconforto na civilização, é uma tradução minha, não, provavelmente, coitado, Freud vai virar no túmulo, né, de ver eu aproximar conceitos assim tão levianamente. Mas é desconfortável viver, né, a complexidade do dia a dia, de pequenas, médias e grandes cidades, porque os estímulos brutais que o ser humano recebe, eu acho que, digamos, dá uma pista para a gente de que a vida ficou mais complicada. Ser
humano ficou mais complicado, e aí mais espaço para a desregulação emocional, por exemplo, que é um conceito importante em psicopatologia, cada vez mais marcado. E, ao mesmo tempo, a busca, as pessoas querem voltar para uma posição de equilíbrio, e aí buscam mais. E, frequentemente, né, Marcelo, tristemente, temos um quadro de desassistência no nosso país. Especialmente para os casos mais graves, o acesso à atenção de boa qualidade é paradoxalmente mais escasso. E aí a gente cai em uma questão que é interessante. Se a gente olhar, por exemplo, no passado, nós estamos relativamente contemporâneos e a gente tinha os hospitais psiquiátricos em grande número, a internação não era algo muito complexa, mas começou-se todo aquele processo de luta antimanicomial e tal, que acabou redundando, no meu entender, na dificuldade de acesso, especialmente para os casos mais graves, fazer as internações. Então, a gente teve talvez um lado positivo, porque havia literalmente uma questão de manicômio propriamente dito, que eu reconheço que era algo que era muito ruim, mas talvez a gente tenha virado o fio. Como é que tu enxergas a situação hoje da assistência nesse aspecto? Porque eu acho que nós ampliamos o acesso para os casos menos graves, porque o psicofármaco virou algo mais comum. Acho que o conhecimento, inclusive do médico geral, que não chega perto do psiquiatra, mas ele também ajuda nesse aspecto. Mas para os casos mais complexos, eu acho que o acesso foi dificultado. A gente tem muitos casos aí de pessoas que chegam a ser amarradas a camas porque não têm leitos. Ou o pior desfecho, né, que é o doente mental ser tomado como transgressor, mero transgressor, e eventualmente ser morto. Né? Então, o pior dos manicômios é o presídio. Né? Então, na linha da percepção de desassistência para casos graves, o que a gente enxerga é a promessa, né, de uma grande revolução na qualidade do atendimento que não se cumpriu. Então, é simples pensar isso, né? Em lugar de fechar o leito psiquiátrico, temos de qualificá-lo. Se um leito cardiológico tem má qualidade, nós vamos fechá-lo? Não, nós vamos qualificá-lo, vamos fiscalizar. Eventualmente, aquele leito é suspenso por algum tempo, até que se normalize, né, a qualidade de atendimento, e acho que isso vale também em psiquiatria, né? Qualificar realmente o atendimento em lugar de cessar o atendimento. E como é que tu enxergas, dentro da tua especialidade, o que aconteceu com a questão da dependência química? Nós temos um aumento, temos uma redução. As drogas de hoje são as mesmas drogas que foram, sei lá, quando eu era jovem, porque a gente escuta, a gente que está fora da especialidade, que houve uma mudança de perfil do tipo e da gravidade do risco das drogas. É verdade isso? Eu acho que sim. E mais, talvez mais grave para a gente pensar, e junto com aqueles que estão nos assistindo, né, se tornou mais rico esse mercado. As drogas tradicionais, vamos pensar o álcool, o tabaco, drogas extremamente tradicionais, não sumiram. A elas se somaram outras, que foram se tornando populares, como a maconha, como a cocaína, já bastante antigas, mas esse repertório só faz aumentar. E nós, médicos, em algum grau, Marcelo, infelizmente, às vezes nós médicos contribuímos para ampliar esse mercado, né? Ou essa oferta com benzodiazepínicos, que muitas vezes são prescritos da forma que não é a melhor, que não é a mais cuidadosa. Zolpidem, né? O grupo dos Zs, né? Hipnóticos, que pareciam drogas benignas, têm se mostrado drogas bastante preocupantes. E a indústria, digamos, do divertimento com drogas, né? Com as anfetaminas modificadas, como êxtase, MDMA, também todos vão sendo incorporados ao mercado. E mais, né, alucinógenos voltaram lá dos anos 60, anos 70, voltaram a estar na moda e, de novo, aí é um puxão de orelha para nós mesmos médicos, né? Temos que ter mais cuidado, né? De valorizar mais evidências consistentes antes de avançar numa novidade, que no caso dos alucinógenos, nem é novidade, é um repeteco de algo passado que está sendo reeditado e às vezes com a pressa. Claro que a pressa de oferecer o melhor ao paciente, mas a pressa não é uma boa amiga do melhor resultado. Então, sim, o universo de drogas não para de crescer. As drogas antigas, com crase, as drogas antigas, somam-se novas realidades químicas aí que são oferecidas pelo mercado. E ainda a gente tem que somar isso a maldita BET, né? O universo das apostas... É a nova droga, né? É uma droga, muito bem, acessível no nosso celular,
né? Então, aí a gente tem as adições comportamentais completando esse serviço que já era tão bem feito pelas drogas. E é impressionante isso, porque essa diversidade... Eu sempre tenho uma dúvida, assim, se o indivíduo, antes de entrar na questão das bets, mas das drogas propriamente ditas, eu criei uma teoria lá atrás que eu nunca sei se é certa, mas eu pareço estar certo, pelo menos quando eu mesmo avaliei meu próprio pensamento. Eu concordei 100% comigo. Que o indivíduo acaba procurando uma droga que seja compatível com a sua patologia não diagnosticada psiquiátrica. Então, um ansioso, daqui a pouco ele busca uma droga depressora do sistema nervoso central para tentar reduzir a ansiedade. Talvez um indivíduo deprimido busque uma droga que seja estimulante do sistema nervoso central para tentar vencer sua depressão. E é aquela coisa do tabaco, né? Me lembro o Dr. Mário Rigato, o professor Mário Rigato foi meu professor, e ele dizia que a nicotina era um modulador do sistema nervoso central, no sentido de que o tabagista, quando ele está nervoso ou quando ele está deprimido, ele fuma mais para tentar buscar. Então eu sempre fiquei com a ideia de que o indivíduo buscava a droga que talvez fosse o pior autotratamento para a doença psiquiátrica não diagnosticada de base. Será que eu estou certo ou alguma coisa em relação a isso? A gente tende a chamar isso de comorbidade, ou seja, um usuário de substâncias, um sujeito que fica dependente de álcool, perdão, que fica dependente de álcool e drogas, ele tem uma chance muito maior do que a população geral de ter um outro diagnóstico. Agora, a relação causa e efeito, Marcelo, não concordando contigo, que concorda sempre contigo mesmo, né? Ela não é tão robusta assim. Porque, paradoxalmente, por exemplo, a gente tem pacientes que têm crises de pânico, tem ataques de pânico, tem uma história de quadros de ansiedade com picos extremos, que são os ataques de pânico, e que usam cocaína. Eu não consigo nem entender isso. Como é que tu vai conseguir explicar isso? Então, esses paradoxos estão presentes. Mas, linhas gerais, sim, a pessoa tende a buscar uma droga que se harmoniza com o seu jeito de funcionar, seja ele extremamente patológico ou não. Em geral, se eu encontro um indivíduo dependente de álcool, tabaco, qualquer substância, é sempre importante, e aí é o lugar do psiquiatra ou da psicopatologia, lembrar que esse sujeito provavelmente tem algum outro diagnóstico que merece tanta atenção quanto a substância. Esse aspecto não seria interessante para um indivíduo como eu, que sou fora dessa situação, olhar para um indivíduo drogadito ou para um alcoólatra e pensar, olha, ele não é um vagabundo, ele não é apenas um usuário de droga, ele não é sei lá o que. Talvez seja um indivíduo doente que precise de um tratamento específico por um profissional capacitado. Não é melhor do que o preconceito a visão de que ele merece um tratamento? Tanto é verdade que a Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª edição, na 11ª também, contempla os transtornos decorrentes do uso de substâncias. Então, assim, vencer esse preconceito, assinalasse muito bem, nós médicos somos preconceituosos com dependentes químicos. Nós somos muitas vezes cruéis com o dependente químico por um juízo de valor. E acho que sim, uma estratégia, digamos assim, de incluir dentro do grupo das psicopatologias como algo que não merece juízo de valor, mas sim um juízo adequado de atenção, possa colaborar. Mas vamos ser sinceros, nós médicos somos ainda preconceituosos com psicopatologia em geral. O doente psiquiátrico ainda é objeto de resistência das equipes médicas. Dependente químico mais ainda. Eu tenho certeza. Mas aí eu vou cair num ponto ao teu encontro. Eu tenho um sentimento de que houve uma queda do preconceito contra a psiquiatria com o passar do tempo. Eu me lembro, e esse é um preconceito que eu tinha dentro de casa, se eu chegasse e dissesse para o meu pai que eu queria consultar um psiquiatra, ele literalmente diria, tu tá babando a gravata. Esse era o termo utilizado. Ninguém jovem vai entender isso, mas os antigos entendem isso. E eu tenho o sentimento de que hoje o fato das pessoas consultarem psiquiatras, psicólogos e tal, teve uma queda no preconceito. Eu não sei como é que tu sentes isso. Marcadamente, concordo. Eu sou um pouquinho mais velho que tu, né? Mas somos contemporâneos, né? De fato, desde o momento em que eu adolescente buscando psicoterapia, era constrangedor falar para um amigo que eu não falava disso, né? E hoje, e faz tempo isso, as pessoas compartilham suas experiências, indicam para amigos, entusiasmam amigos a procurar formas de atendimento. Mas ainda, Marcelo, quando a pessoa vai levantar a mão e dizer assim, não, eu sou bipolar, eu uso carbonato de lítio. Imagina, um grupo de médicos, né, reunidos, conversando socialmente, aí entra o assunto psicopatologia. Não, eu sou esquizofrênico,
tive apenas um surto e atualmente estou estável com tal ou qual medicação. Não é fácil fazer isso. E se o sujeito levantar a mão e dizer, não, eu sou dependente químico, né? Sou usuário de opioide, acabei desenvolvendo isso no bloco cirúrgico pelo acesso ao fármaco e hoje eu estou abstinente, estou em tratamento com o Dr. Salgado e tal, e estou conseguindo ficar... É difícil fazer isso. Claro que eu estou pintando uma caricatura, mas... Suavizou-se o preconceito com psicopatologia, né? Ter um transtorno mental deixou de ser algo necessariamente objeto de juízo de valor para ser algo que pode ser tratado. Então, sim, eu acho que a cultura tem aprimorado isso. Mas dentro da medicina, eu acho que, entre nossos colegas, eu acho que o preconceito com relação ao uso de drogas é mais alto. E aí eu... Estou falando isso publicamente aqui sem muito medo, eu acho que é um preconceito de alguma forma justificado. Eu acho que para exercer a minha profissão eu não devo usar drogas. Eu começo a defender que algumas profissões, eu vou citar aqui sem dúvida alguns políticos, talvez, assim como os pilotos de avião e talvez como os médicos, deveriam fazer teste de dosagem. Antes da sessão do Planalto. Isso, eu acho que seria muito interessante. Se o Congresso Nacional incluir a retirada de um fio de cabelo, não é bem um fio, mas entende o que eu quero dizer? Uhum. Acho que vai ter muito deputado que vai ter que entregar o chapéu. Sim. Então, essa coisa do recurso, né, do controle social sobre o uso de substância, né, que é uma ambição, digamos, enfim, às vezes faz muito sentido lembrar-se, né, um piloto aéreo, né, você colher um screening de urina antes de embarcar no avião é bastante razoável. Né? Infelizmente, Marcelo, uma notícia ruim para ti, né? Ou para nós todos, né? Nós médicos somos um grupo socialmente de maior risco para doença mental, incluindo transtornos decorrentes do uso de substâncias. Nós somos um grupo que lida com muita dificuldade com a condição psicopatológica. E mais, pelo preconceito dirigido, no caso, para nós mesmos, muitas vezes o atendimento é retardado. É difícil, mais difícil para um médico chegar a um colega para buscar ajuda por dependência química do que é na população geral, onde também já é difícil. Então, uma desvantagem, desculpa, não é dessa assertiva, assim, não é razoável que um médico seja dependente químico e vá exercer, né, a sua profissão, eventualmente em momentos de intoxicação ou se recuperando dela. Por um lado, faz sentido, sem dúvida, né? A questão de segurança, né? O bem maior do médico, ok, mas do paciente em especial. Mas, por outro lado, gera uma resistência importante do médico buscar ajuda. Né? E eu acho que meu sentimento é que tem aumentado isso. Nós temos visto os médicos trabalhando cargas horárias completamente incompatíveis com a saúde. Nós temos médicos que estão enfrentando fortes estresses, a gente vê aquela pressão de uma fila grande para atendimento, o indivíduo está ali com dificuldades ou com se acostumar com a frustração, porque nem sempre o nosso trabalho dá certo, e muitas vezes os fármacos acabam sendo a saída para enfrentar as vicissitudes. Eu até escrevi um artigo que foi publicado no jornal no mês passado sobre isso, não exatamente sobre o uso de drogas, mas sobre a insatisfação dentro da profissão, que é algo crescente. A romantização que se tem, ela tem caído quando se joga na prática e com as vicissitudes que se enfrentam, e as drogas podem ser um caminho. Eu não sei se eu estou certo na minha análise, mas me dá o sentimento de que tem muito a ver com isso. Não é uma novidade, né, Marcelo, que um médico, numa carga de trabalho pesada, especialmente trabalhando em turno, né, use um hipnótico de curta duração para conseguir dormir aquele turninho, né, de alternância com um colega, e que use um anfetamine, algo muito antigo, né, para trabalhar as horas seguintes. Então, fica alternando, né, um estimulante com um tranquilizante. Que coisa que muitas outras áreas profissionais também fazem. Sei lá, artistas fazem isso e por tradição. E seus desdobramentos, drogas assemelhadas, estimulantes e hipnóticos. Então, não é uma novidade. É algo que ocorre também com motorista de caminhão, enfim, é algo presente na sociedade regular o alerta e o sono com fármacos, às vezes levando à doença grave, que é o transtorno decorrente do uso dessas mesmas substâncias. E como é que a psiquiatria, tu pessoalmente, pode nos ajudar para orientar, tratar, evitar? Como é que a gente pode fazer? Quais são as melhores abordagens hoje em relação aos colegas médicos, mas em relação à população geral? Eu acho que a primeira,
O primeiro desafio é vencer o preconceito, né? que consiste em o sujeito baixar a guarda e dizer, olha, eu preciso de ajuda porque a minha relação com tal ou qual substância não vem bem. Para aqueles que têm muito medo da exposição, né, tem uma arma maravilhosa que são os grupos de autoajuda online, onde o indivíduo tem preservação absoluta, né, do anonimato e pode ouvir colegas, pode ouvir outros médicos dentro desses grupos. Dentro dos grupos há advogados, médicos, engenheiros, açougueiros, há de tudo, né? Gente que está lutando para mudar a sua relação com substância. E às vezes essa parece uma via só para pacientes graves, para indivíduos gravemente dependentes, e às vezes não é. Um médico que está começando a achar que a sua relação com álcool, com hipnóticos, com estimulantes está trazendo problemas, pode se servir, sim, do grupo de autoajuda. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos é um recurso extremamente nobre e, repito, disponível online, e quando há preocupação, e ela faz sentido, né, com o anonimato, ela pode servir, esse recurso pode servir para o indivíduo dar um próximo passo, que é mudar essa relação com as substâncias a partir da experiência de outros que conseguem fazer o mesmo. Mas aí vem a questão, a negação é um mecanismo bastante importante. E eu, por exemplo, eu consigo trabalhar, eu consigo atender meus pacientes, eu consigo fazer uma boa assistência, mas eu preciso de um auxílio farmacológico para isso, que eu utilizo, mas eu tenho uma capacidade plena intelectual, eu consigo executar. E, portanto, como não tem ninguém se queixando, basicamente não é um problema. Como é que eu identifico isso? Ou como é que eu identifico num terceiro, alguém próximo de mim, quando eu percebo um problema? Quais são os sinais? O que eu posso fazer para chegar na negação? Muito bacana. Então, assim, ali a gente tem negação e a racionalização. Eu sou um usuário funcional. Aliás, um termo que anda na moda aí, né? O sujeito é usuário funcional. Por quê? Apesar do uso da substância, ou das substâncias, o sujeito funciona. Uma forma de entender um pouco isso é tira a substância. Bom, ela não é um problema. Não, é só um aditivo, é só algo a mais para me ajudar. Então tira a substância aí por um mês, vamos ver como é que vai funcionar. E eu acho que aí o contraste permite ao indivíduo enxergar que ela é um pouco mais do que isso. E mais, pergunte às pessoas que gostam muito de ti, né? Sugerindo ao colega, né? Pergunta aí para tua esposa, para teu irmão, né? Para teu padrinho, né? Para teu colega mais velho que te inspira, né? Boas práticas, o que ele acha desse uso de substância? Pode ser que o sujeito tenha uma surpresa que aquilo que parece benigno não seja. E mais, né, Marcelo, há uma história natural do uso da substância que flutua ao longo do tempo. Tristemente, sem intervenção, tende a ser para o agravamento. Então, se o jeito de usar uma substância meu ou de alguém de quem eu gosto chama atenção, podemos dizer, não sei qual é o diagnóstico, mas que tem problema, tem, né? Mas como é que eu faço a abordagem? Vamos dizer, eu tenho um colega que está trabalhando comigo num plantão e eu acho, talvez, que ele esteja utilizando. É difícil de chegar para alguém e dizer assim, olha, colega, tu está usando alguma coisa? É uma abordagem complexa para um não psiquiatra. Como é que eu faço isso? Isso. E aí, então, a gente começa a pensar, bom, eu acho que meu colega está obeso. Né? Pô, tu tá ficando gordinho, tu era atleta, né? A gente, sei lá, para quem consegue, né? O Marcelo e eu não conseguimos correr atrás da bola e bem, né? Eu vejo que tu está ganhando peso, né? A gente não tem tanta dificuldade de abordar isso. A diferença entre o comer demais e a obesidade e o sedentarismo, né? Como uma atitude amistosa, né, carinhosa para com o colega, é um pouco mais fácil porque o preconceito é menor. Como fazer para falar com uma pessoa de quem a gente gosta que o uso de substâncias está chamando a atenção? Aí só enfrentando o preconceito. Né? Gosto muito de ti, percebo, tu é um excelente colega de trabalho, mas eu vejo que quando é o teu turninho de dormir, tu te afunda ali com Zolpidem ou com benzodiazepínico de ação curta. Isso me chama a atenção. O que tu acha que está acontecendo? Porque eu estou aqui dividindo o turno contigo e não estou precisando fazer isso. Às vezes a gente abre uma porta que nos surpreende. O sujeito diz, cara, eu preciso desabafar contigo. Além daqui, eu estou com outro trabalho em outro lugar e está me pesando muito, né? O meu orçamento está explodido, a criançada está crescendo lá em casa e para dar conta, eu estou fazendo essa bobagem. E às vezes a gente tem uma porta aberta para conseguir, junto com o indivíduo, pensar alternativas. Então,
Para fazer isso, né, Marcelo, tem que ter carinho pela pessoa, né? E correndo o risco de levar um xingão, levar um corridão. Mas, em geral, esse corridão é só inicial, né? Se a gente insiste com o ato carinhoso de dar atenção ao colega, ele abre a guarda. Inevitavelmente ele vai abrir a guarda. Ou lá adiante ele vai voltar para a gente dizer, pô, aquela vez que tu me apontasse, aquilo me irritou, fiquei envergonhado, sei lá qual foi o sentimento, mas aquilo foi importante na minha vida porque tu fosse o primeiro que apontasse isso para mim. Então, é muito comum a gente enfrentar e depois ouvir esse comentário secundário. Mas tem a droga e tem o Zolpidem. O Zolpidem eu me lembro quando foi lançado, que não era benzodiazepínico, não tinha praticamente nenhum tipo de risco e tal, e ele é bastante utilizado, é um fármaco que até trocou agora a receita para receita azul, mas é algo que não tem dificuldade de acesso. Ele é uma droga? É uma droga de abuso, que se presta a abuso e que produz estados mentais muito curiosos, às vezes inusitados, às vezes imprevisíveis. E sim, então, na verdade, a história começou mais antigamente, creio que ainda nos anos 80, com Zopiclone, né? O primeiro Z que apareceu aqui no nosso ambiente, né? Com essa promessa, uma droga que não vai causar dependência, porque tem um mecanismo diferente. Bom, acaba convergindo tristemente para o resultado, que é a gente vê um acúmulo, um crescimento de pessoas que recebem a prescrição, e eu repito lá o que eu disse no início, né, Marcelo, nós médicos merecemos um puxão de orelha, a gente tem que ter a humildade de seguir estudando com mais detalhes e saber, não, o Zolpidem não é uma droga isenta de risco para a dependência. E quando essa prescrição se repete, a gente tem que pensar muito bem, porque a regra geral para hipnóticos e para ansiolíticos assim, é o uso transitório quando for indicado. Então, sim, infelizmente, né, Zolpidem é uma droga. Droga de ação curta, efeito intenso, efeito agradável para o usuário, apesar de causar transtornos como, por exemplo, movimento durante o sono, o sujeito tem um sonambulismo complexo, atitudes durante o sono que às vezes são de alto risco, mas os pacientes descrevem como um efeito muito agradável, muito atraente, que facilita a adição. Mas a gente passou também durante muito tempo ouvindo que maconha não é droga, que não faz mal nenhum, inclusive é liberada em grande parte de países europeus, Estados Unidos, vários dos estados são liberados para uso recreativo. Maconha não tem problema? Que pergunta, né? Então, maconha. Na verdade, maconha é um conjunto de fármacos ou de moléculas, né? Duas principais, né? O THC, né? E o canabidiol, que se encontram mais ou menos em equilíbrio dentro da plantinha. Os usuários preferem, em geral, maconha com bastante THC. Então, THC para indivíduos, para a gente ir direto ao assunto, né? Para indivíduos especialmente vulneráveis, aqui um alerta para o público que nos assiste, né? Em indivíduos vulneráveis pode produzir, por exemplo, um primeiro surto psicótico, um primeiro ataque de pânico, né? Um primeiro desconforto importante e pode produzir meramente prazer. Como isso é um sorteio, Marcelo, é melhor não se expor. Então, droga popular é a droga lícita ou semi-ilícita, né, mais usada no mundo inteiro, muito incensada, muito valorizada, né? Como cá entre nós, Marcelo, o tabaco também foi. Me lembro vivamente disso. O tabaco foi glamorizado, lembrasse professor Mário Rigato, né, que era ridicularizado por muitos colegas por defender de forma aguerrida, né, que tabaco era um problema de saúde, era produtor de câncer, era produtor de dano ventilatório, afora todas as outras áreas, a área sistema urinário, o sistema gastrodigestivo também. O fato é que maconha vive o apogeu que o tabaco já viveu até ser destituído do seu cargo de droga benigna. Então, assim, não há droga benigna, não há fumaça, Marcelo, que a gente aspire que possa ser benigna. Pode ser até folha de chuchu, né? Não tem como ser benigno. E, sim, então é uma droga que induz dependência, que induz alterações psicológicas relevantes e tem um truquezinho da maconha. O THC, né, ele recircula através das gorduras do nosso corpo por até 4 semanas.
Então, um indivíduo que usa, vamos pensar um colega nosso que usa maconha no fim de semana e que não interrompe esse uso ao longo de anos, porque todo fim de semana, né, joga um futebolzinho, fuma um baseadinho, né, assim como toma uma cervejinha, né, ele fica 4 semanas com alguma presença dessa substância no seu corpo, modulando atitudes de vida, muitas vezes atitudes que não são as mais aprimoradas para o seu desempenho final, por exemplo, como médico, né? Ou como motorista, como advogado. Então, são um conjunto de moléculas, em especial o THC, que recircula e modula a atitude de vida. Nos Estados Unidos, a principal droga hoje em dia são os opioides. Tem reduzido, inclusive, pela primeira vez, se reduziu a expectativa de vida do americano. E no Brasil me parece que é o crack. Posso estar enganado. O que realmente é importante na tua clínica, na prática, até para a gente orientar as pessoas que estão nos assistindo, o que realmente é importante para nós aqui, para a gente atuar como médicos, mas também como familiares que convivem com pessoas que começam a ter alterações que podem ser devidas às drogas. Olha que questão ambiciosa a que tu me pões, né, Marcelo? Assim, em termos de planejamento, vamos pensar no planejador de recursos de saúde na comunidade. Álcool, tabaco. Se o poder público conseguir dar cobertura adequada aos problemas decorrentes do uso do álcool e do tabaco, o serviço está muito bem feito. A isso se acrescentam todas as demais substâncias. Quando a gente olha um indivíduo em particular, qual a substância pesada para o indivíduo aqui? De novo, atenção, né, o pessoal que está nos acompanhando. É algo pessoal. Para um dado indivíduo, tabaco pode ser a droga pesada que vai levar ao óbito, por cardiopatia, por alterações vasculares, enfim, o universo, né, de agressões que o tabaco é capaz de produzir. Mas, claro, né, quando a gente enxerga um indivíduo fumando uma pedrinha queimável, né, que é uma forma de cocaína, o crack, esse indivíduo se encontra provavelmente num extremo de uma relação patológica com substância, muito provavelmente sim. Né? Analogamente, aquele indivíduo magrinho que caminha com dificuldade, mora debaixo de um viaduto e o dia a dia dele é conquistar alguns centavos ou alguns reais para tomar mais um tanto de bebida alcoólica, de preferência um destilado, esse sujeito está num extremo, né, de deterioração muito parecido com aquele indivíduo que está numa cracolândia. Então, droga é importante, eu repito aqui, para o planejador de saúde, álcool e tabaco. Se a sociedade, né, através do sistema de saúde, der conta de álcool e tabaco, o serviço está feito, porque o resto vai ser uma turminha pequena. Eu imagino. E essa liberalidade maior com as drogas que aconteceu, ela é positiva, negativa? Como é que o senhor enxerga essa relação, essa ideia que, no meu entender, pelo menos do ponto de vista mais claro, surgiu lá na Holanda e acabou se propagando? A ideia de que eu posso chegar num bar específico e fazer um consumo de drogas, assim, como é que reflete isso para a sociedade? Aliás, a Holanda, por ondas, né, tenta reverter essa liberalidade que resultou em turismo de drogados. Né? Mas, assim, um lado benigno, digamos, da liberalidade é a sociedade ter menos preconceito com a questão, né? Poder transitar por esse assunto com menos resistência. O maligno. Linhas gerais, quanto maior a oferta, maior o consumo. Quanto maior a liberalidade e algo especialmente aqui, de novo, me dirigindo aqui ao público que nos acompanha, né? Quanto uma droga é percebida como benigna, ela é mais consumida. Então, aí o dano da gente enxergar esse avanço rápido na prescrição de canabinoides, né, de moléculas derivadas aí, ou sintetizadas a partir do modelo das moléculas presentes na maconha. A glamorização que se fez com o tabaco, inclusive como um recurso terapêutico, para surpresa de muita gente, para asma, Marcelo. Eu sou asmático, eu vi isso aí. Socorro, né? Então, ignorância científica, divulgação leviana, o que acontece? Contribui para o consumo. Então, isso está ocorrendo igualzinho com a maconha. A gente viu isso no Uruguai, né? Que liberaram e, na verdade, aumentou o tráfico. A lógica é que acabaria o tráfico. E o tráfico aumentou no Uruguai. São números duros, tristes, que mostram assim que deve haver caminhos regulatórios, né, razoáveis. Esse caminho do libera geral, acompanhado da glamorização da substância, esse é extremamente infeliz com qualquer substância.
História do tabaco, história da maconha. Salgado, qual é a mensagem que o senhor vai deixar para os nossos espectadores sobre como conviver, como enfrentar, como tratar, como perceber? O que eu posso aprender agora para todos nós sobre esse assunto? Sabe, mas a gente está comentando antes de iniciar o programa, 20 de fevereiro, né, uma data de referência nacional numa luta, ou enfim, que dá um destaque a essa preocupação, né, que é a presença das substâncias, álcool e outras drogas na comunidade. Que recado dá? De uma forma geral, assim, olhar a vida, né, de uma forma ampla e pensar que há prazeres e há riscos. Eu acho que é um balanço que todos devemos fazer o tempo inteiro, e especialmente para nós um pouco mais adultos, ou supostamente mais adultos, olhar os mais vulneráveis, né? E ser capaz de intervir, de estar no meio. Eu gosto até de usar a expressão grosseira, né? Cabe a nós, mais coroas, atrapalharmos os mais jovens quando eles começam a se interessar por álcool, tabaco e as demais substâncias todas. Então, não prestigiar medidas liberacionistas, não prestigiar a banalização da presença de qualquer substância no ambiente, seja por prescrição, seja, né, pelo compartilhar. Eu acho que é uma atitude adulta muito importante que nós médicos, em especial, devemos manter, né? Então, e ter carinho pelo colega que está se atrapalhando com o uso de substâncias também. Acho que é outro recado importante, como vale para a comunidade como um todo. Quando a gente vê alguém que chama a nossa atenção pelo uso de substâncias, se a gente puder acessar essa pessoa com carinho no momento que ele não esteja intoxicado, pode mudar uma vida. Tenho certeza. Dr. Carlos Salgado, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai sair maior do que entrou, e faço questão absoluta de agradecer pelo seu trabalho, porque é uma área extremamente importante na medicina, fora dela, e o seu conhecimento certamente vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo, porque afinal de contas as drogas são um problema individual, mas são um problema da sociedade. Então quero lhe agradecer pelo seu trabalho ao longo de muitos anos. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar no Anamnese com o Dr. Marcelo. Um grande prazer e sempre disponível para o nosso CIMERS. E até o nosso próximo programa. A gente regularmente repete, sempre é um prazer aprender com médicos brilhantes. Até o próximo.